Eu vou falar de outra maneira para que você entenda. Esse país, ele tem algo muito especial. E esse algo especial é o celeiro, atual celeiro de missionários para o mundo. É daqui que Deus quer alimentar o mundo, não com o pão, com o trigo, com a soja, com a carne, mas com a palavra de Deus. Então essa oração que acabamos de fazer aqui, que seja estendida, para que não falte no mundo, da parte do nosso Brasil, o alimento da palavra de Deus, que vai de encontro ao coração do pecador. Amém, gente? Eu não vou demorar na ministração da palavra, porque eu sei que você precisa votar também. Muitos irmãos não vieram, creio, por conta disso. Então pretendo não demorar. Mas quero dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Para tanto, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Semana passada, nós convocamos a Assembleia Extraordinária. E como rege nosso estatuto, a nossa Assembleia Extraordinária é realizada 15 dias após sua convocação. E na semana passada nós convocamos a Assembleia, porque temos algo de extrema grandeza que precisamos decidir como igreja em Assembleia, em primeiro lugar no coração, que é o aluguel do galpão, que disse aqui no dia do Vida Vitoriosa, e a nossa liderança já se reuniu. Então na semana que vem, 15 dias, nós vamos votar como igreja. Amém, gente? Seu amém foi meio desanimador, gente. Eu acho que eu vou parar com tudo. Amém, gente? Amém. Melhorou. Glória a Deus. Obrigado, Marcela. Vamos ao texto, irmãos. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Por isso que essa bandeira está aqui hoje. Porque a gente acredita nesse país. A gente acredita num país que um dia o Senhor olhou para ele de uma forma muito especial e por ele se apaixonou. Como diz a canção da comunidade de Nilópolis. Eu nunca esqueço dessa canção. Derramou sobre ele a sua graça, a sua unção, fazendo dessa nação uma nação especial. A gente está aqui colocando essa bandeira porque cremos nesse país. Essa bandeira não significa partido. Ela significa a nossa pátria, onde nós pisamos, onde nós vivemos e onde nós adoramos e servimos ao nosso Deus. A pátria que nós acreditamos ser aquela que Deus escolheu para ser celeiro de alimento para o mundo. O alimento do trigo, mas o alimento da palavra. Amém, gente? Vamos ao texto. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Agora você vai pular para o versículo 9. Vai lá para o versículo 9. Para a gente ganhar um pouco de tempo também. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: peço-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me tome por herança porção dobrada do teu espírito. Eu vou ler mais uma vez a parte B desse versículo. Peço-te que me tome por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias
e disse: dura coisa pediste, todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou-os um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro, e Eliseu passou. Que o Senhor, por essa porção da palavra, nos fale nesta manhã, meus amados irmãos. E eu quero falar sobre um pedido especial, porque é exatamente isso que vai acontecer aqui do texto que lemos. Vai acontecer um pedido especial da parte de Eliseu. Então, nessa manhã histórica de nossa nação, eu quero dividir com você esse texto. Um texto que fala de uma transição de dois profetas usados por Deus em um tempo de crise moral, ética e espiritual. E eu quero dividir com você esse texto. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa manhã. Amém, gente? O texto que lemos nos mostra um tempo, como falei, de transição. São duas transições: transição política, ou melhor, do trono de Israel, e a transição profética. E a transição do trono de Israel deu-se porque Israel viveu um dos seus piores momentos da história. Era o fim de um período terrível, nefasto, sombrio do rei Acabe, finalizado pelo seu filho Acasias. E a Bíblia vai dizer que Deus colocou Acasias, filho de Acabe, na cama. E Deus disse que encerraria aquele período nefasto, terrível, um período negro na história de Israel, colocando Acasias na cama. E depois de sua morte, não tivesse mais descendente. Esse período foi tão negro, tão nefasto, tão terrível, meus irmãos, que a transição de trono não foi feita de maneira natural, ou seja, um filho recebendo o trono do pai. É claro que Acabe e Acasias representam esse período, mas quando Acasias sentou no trono, continuou esse período nefasto, terrível, negro em Israel. Aí Deus coloca Acasias na cama, o tira do trono e coloca na cama, e morre com Acasias esse período nefasto, terrível, negro na história dessa nação de Israel. É o que a igreja precisa orar, irmãos, para que esse período nefasto, negro, vá para a cama e morra. Isso foi tão claro que quem vai assumir o trono de Israel, meus amados irmãos, não é uma pessoa, senão o irmão de Acasias. Perdão, o primo de Acasias. Ou seja, é isso mesmo, o irmão de Acasias. Não é o mais velho, mas é o irmão de Acasias. Ele vai assumir o trono. E outra transição é a transição profética.
E a transição profética acontece de Elias para Eliseu, a gente sabe disso. O Senhor já tinha dito a Elias que ele deixaria o tempo profético. Agora presta atenção, a transição foi de pessoas, mas a transição não foi de propósito, ou do propósito. A gente vai ver isso na mensagem. Elias recebeu de Deus uma palavra quando ele sai da caverna. Elias, você vai voltar para o caminho de Damasco, e você vai ungir o rei de Israel, o rei da Síria, e você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Isso está lá no capítulo 19 do primeiro livro dos reis de Israel. Elias então sabia que o seu tempo estava se findando e que seria levado ao céu em um redemoinho. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Elias não foi para o céu numa carruagem de fogo. Elias foi para o céu num redemoinho. A gente já viu o desenhozinho das crianças, né? Elias subindo na carruagem. Elias não foi para o céu numa carruagem de fogo. Ele foi em um redemoinho, como diz a palavra. E Elias então, antes de ser tomado, ele vai fazer uma pergunta a Eliseu. E a pergunta é: o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe? Na versão NVI diz dessa forma: o que eu posso fazer por você antes que eu seja levado para longe? E aí que entra a questão do pedido. Nem sempre, meus irmãos, a gente tem a oportunidade de ter a graça de receber uma palavra assim. Já pensou? Você ouvir a voz de Deus, Deus falar com você assim: faz aí um pedido que eu quero te dar. Não é como o gênio da lâmpada, porque Deus não é gênio da lâmpada. Mas já pensou? Como é que você aproveitaria essa oportunidade de Deus falando com você lá no seu quarto, na sua cama descansando, ou no seu trabalho mesmo, na rua, em qualquer lugar? Olha, eu quero te dar um presente, eu quero te dar uma graça. Mas pede que eu quero te dar. Qual seria a primeira coisa que você teria na mente para receber de Deus? O próprio Salomão, ele aproveitou a sua oportunidade, ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo. Eliseu não vai para longe disso. Ele aproveitou uma oportunidade para pedir algo que não dizia respeito às coisas. Porque eu tenho certeza que quando Deus faz isso com a gente, porque Ele faz, quando Ele nos dá uma oportunidade de nos agraciar com alguma coisa, Ele já abre essa oportunidade, querendo que nós, seus filhos, aproveitemos a oportunidade para pedir algo muito especial que possa abençoar pessoas. Você entendeu? Eu vou repetir. Quando Deus nos dá essa oportunidade, Ele dá essa oportunidade de nos oferecer algo especial, como dádiva, como presente. Ele já faz na intenção de abrir a sua graça e nos dar esse presente, para que nós, ao ter a oportunidade, peça a Ele alguma coisa que, ao invés de ser para o nosso próprio benefício, seja para o benefício do próximo. Você entendeu? Amém? Você não entendeu? Então vou repetir. 3 entenderam, vou repetir. Quando Deus nos dá a oportunidade de nos dar com a sua graça algo especial, Ele já faz isso com a intenção de quem vai receber a graça, receba essa graça, não pensando em benefício próprio, mas sim no próximo. Você entendeu agora? Amém? Agora a gente pode continuar a mensagem. Todo esse processo que Eliseu viveu, desde o momento que ele deixa a sua casa, seus pais, seus amigos, e você pode ler lá no capítulo 19 do 1 Reis, que ele, quando
recebe a capa de Elias sobre si, ele vai, faz o churrasco com os bois, dos bois que ele tinha, ele dá um beijo nos seus pais e passa a seguir Elias. Desde esse momento, eu creio que Eliseu aguardava ansiosamente por essa oportunidade. Porque esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, fala de oportunidade. E eu creio que Eliseu estava esperando por essa oportunidade. Aliás, eu creio que lá no capítulo 19 de 1 Reis, Eliseu já sabia que Deus tinha um plano especial na sua vida. Tanto é que quando Elias chega à fazenda, ele já logo se aproxima de Elias, porque ele sabia que Deus tinha um plano especial na sua vida. E olha, meus irmãos, nós precisamos orar para que os nossos jovens sejam tocados pelo Espírito Santo, para que as suas almas possam arder por um chamado. Eu vou repetir, irmãos, nós precisamos orar para que os nossos jovens possam arder por um chamado. Não há nada de errado, pelo contrário, é muito natural criarmos um frio na barriga, esperando pela pessoa amada, pelo casamento, pela carreira profissional. Não é nada de errado nisso. Pelaquela casa que a gente quer construir, por aquele carro que a gente quer comprar, não é nada de errado, pelo contrário, é bênção, e é muita bênção. Mas nós precisamos orar, meus irmãos. E no final dessa mensagem é o que vamos fazer, para que o nosso Deus, pelo seu Espírito Santo, toque nos nossos jovens, para que haja um desejo profundo de se entregar à obra de Deus, a um chamado. Então eu quero dividir com você o que há de tão especial nesse pedido feito por Eliseu a Elias, por uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Mas antes, vamos entender o que não era a porção dobrada. Para a gente entender essa oportunidade de ter a porção dobrada de Elias, vamos entender o que não era a porção dobrada. Apenas duas coisas. O que não era a porção dobrada? Não era porção do Espírito de Deus. Como assim não era a porção do Espírito Santo de Deus? Simples. O que Eliseu está pedindo a Elias está em letra minúscula, está no versículo 9, que era a porção dobrada do teu Espírito. Por que Eliseu tinha essa convicção? Porque ele sabia que ele só receberia o Espírito Santo para executar a obra após a partida de Elias. Então o que ele está pedindo de porção dobrada aqui não era ainda o Espírito Santo, mas era o que estava em Elias. É claro que ele vai receber o Espírito Santo, senão não faria a obra. E o que não era a porção dobrada, não era porque Eliseu não queria ser melhor do que Elias. Vou repetir. O que não era a porção dobrada, Eliseu não queria ser melhor do que Elias. Eliseu não estava buscando poder para auto se promover. Ele sabia que Elias seria insubstituível. Então o que Eliseu está pedindo não é para ser melhor do que Elias, porque ele sabia que Elias seria insubstituível. Deu para entender? O que Eliseu está pedindo não é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque isso ele receberia após partida de Elias. O que ele está pedindo não é para ser melhor do que Elias. Então nós vamos entender, meus irmãos, esse pedido especial que Eliseu vai pedir aqui de Elias.
E a primeira coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é que esse pedido veio por causa de uma oportunidade construída por Eliseu. Essa oportunidade, ela aconteceu de fato. Ela foi dada por Elias, mas foi construída por Eliseu. Preste atenção nisso, meu querido irmão. Independente da sua idade, independente do seu chamado, independente do seu ministério, preste atenção nisso. A oportunidade foi construída, foi dada por Eliseu, mas foi dada por Elias, mas foi construída por Eliseu. Como assim Eliseu construiu essa oportunidade? Primeiro, servindo. Essa oportunidade dada por Elias, ela começou lá atrás, quando Eliseu passou a servir Elias. Se você quer, preste atenção nisso. Se você quer que Deus construa oportunidade para você, dê oportunidades para você, sirva, seja servo. Segundo, essa oportunidade foi construída por Eliseu, porque Eliseu foi fiel e leal a Elias. Foi fiel e leal. Fidelidade é quando está na presença, e lealdade quando está na ausência. Então, na presença de Elias, Eliseu sempre foi fiel. Na ausência de Elias, Eliseu sempre foi leal. Deu para perceber como é que essa oportunidade está sendo construída? Ela foi dada pelo maior, mas ela foi construída por aquele que era menor. Ele foi fiel e leal. Terceiro, Eliseu honrou Elias. E por último, Eliseu se submeteu a um discipulado de Elias. Olha que coisa fantástica. Esse texto, no seu início do capítulo 2, mostra isso. Você vai perceber que Elias ia para Gilgal, Eliseu ia atrás. Elias foi para Betel, Eliseu foi atrás. Elias foi para Jericó, Eliseu foi atrás. Elias foi para o Jordão, Eliseu foi atrás. E Eliseu dizia: não, eu não vou te largar. Para onde você for, eu vou. Porque aquilo que você tem, eu quero. Eu quero aprender com você. E esses lugares, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, tinha 4 escolas de profetas. Deu para entender, irmão? Isso aqui é um processo de discipulado. Se você quer que Deus te dê oportunidades no reino dele, submeta-se a um discipulado. Procure alguém na igreja, não precisa ser eu, pastor Fred, não. Procure alguém na igreja que vai ser bênção de Deus para você. Procure alguém na igreja cheio do Espírito Santo. Procure alguém na igreja cheio de caráter. Procure alguém na igreja que ame a palavra de Deus, que tenha uma vida de oração. Submeta-se a um discipulado com essa pessoa e Deus vai gerar oportunidade na sua vida. Amém, gente? Você entendeu por que essa oportunidade foi construída? Porque Eliseu entendeu esse processo. Eu quero oportunidade, mas vai ser mole. Tem gente que quer as coisas fáceis demais. Coloque isso, transfira isso para a sua vida normal, natural. Você acha que aquele emprego que você quer, você vai conseguir fácil? Eu estava conversando com uma professora essa semana, lá no Batista, dando meu plantão na associação, e conversando com uma professora, e ela estava me falando, eu estava falando sobre café. Falei com ela que eu não estou tomando mais café normal, né? Só café de gente doente, sem cafeína, descafeinado. E ela falou assim: pastor, eu passei em concurso e eu viciei em tomar café porque eu varava a madrugada estudando. Estudei muito. Por isso que ela passou em concurso, porque ela criou a oportunidade.
Você está entendendo? A oportunidade não vem fácil não, irmão. Diga comigo, Deus é rico em dar. Diga mais forte, Deus é rico em dar. Mas não se engane, Ele quer esforço. A oportunidade veio para Eliseu, mas ele construiu. Independente da sua idade, você que está aqui, Deus quer usar a sua vida de maneira poderosa, irmão. Deus quer te usar de uma forma especial nesse tempo que está por vir. Mas Deus não vai usar alguém que não pague preço para aproveitar a oportunidade. Porque, irmão, servir a Deus é oportunidade. Está pensando que está aqui é outra coisa senão graça e misericórdia de Deus? Eu não estou me colocando na melhor condição. Está aqui nosso querido irmão tocando o seu teclado. Os irmãos que ministraram louvor aqui. Os irmãos que ficam lá fora. Não há diferença no reino de Deus. Há até responsabilidades para alguns, mas não há diferença no serviço. Está aqui, está ali, está lá, são oportunidades divinas que Deus nos dá. E nós precisamos construir um caminho, uma plataforma, para que Ele possa abrir a porta do céu e dizer: agora eu vou usar a sua vida. Quantos querem isso nessa manhã? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que há de tão especial nesse pedido? Em segundo lugar, esse pedido é de um filho para com o pai. Eliseu não está olhando para apenas um líder. Há um sentimento de paternidade no coração de Eliseu. Por isso ele vai pedir herança. Quem é que dá herança? Pai. Quem recebe herança? Filho. Tayane, pode colocar por favor para mim? Deuteronômio 21:17. Tem como colocar aí por favor? O que Eliseu está pedindo é coisa de filho para um pai. E no final, quando Elias já subiu, ele vai dizer: meu pai. Isso é lei de Moisés. Quando vocês forem 21:17. Isso. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher, que ele não prefere, vista? Obrigado, pastor. Dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de Deus, o Pai, e o direito do filho mais velho que lhe pertence. Porção dobrada da herança. Esse pedido é tão especial, ele é tão especial, que Eliseu está pedindo coisa de filho para um pai. Herança. Meu pai, deixa comigo a sua herança. Deixa o que o senhor tem. Sabe o que Jesus disse em João 15? Tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vou-lo conceda. Qual o pai que vai negar ao seu filho um pedido especial? E esse pedido é tão especial, que Eliseu não está pedindo qualquer coisa, está pedindo uma herança. E a herança que Eliseu está pedindo de Elias é uma porção dobrada da unção profética que estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Eliseu está encarando a unção profética como algo de herança de um pai para um filho.
Significa dizer que Eliseu está não só querendo essa unção profética, mas valorizando essa unção profética. Herança é algo que não tem preço, não tem valor. Todos nós que somos filhos de Deus temos direito à herança do seu reino. E o nosso Deus pela manhã cria múltiplas oportunidades para desfrutarmos dessa herança que é o reino dele. No nome de Jesus, eu quero dizer a você nesta manhã, meu irmão, você possui por herança um reino que já foi preparado desde a fundação do mundo, e tudo aquilo que Deus te deu nesse reino, Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aleluias. Em terceiro lugar, por que esse pedido é tão especial? Ele é tão especial, que Eliseu não poderia tirar os olhos de Elias. Como assim? A expressão de Elias, ela é muito forte. Se me vires, se fará. Se não me vires, não se fará. Olha, condicional. Interessante, irmãos, que o ministério de Elias começa com uma negativa e termina com uma outra negativa. O ministério de Elias começa assim: não vai chover, e termina, não se fará. Mas não era apenas olhar para Elias. Quando Elias está dizendo assim: se você me vir, o que você quer vai ser dado. Se você não me vir, o que você quer não será dado. Na verdade, Eliseu precisava olhar para além de Elias. O que Eliseu precisava olhar é para onde Elias estava indo. Como assim? Se você me vir subir para a eternidade, será dado o que você pede. Se você não me vir subir para a eternidade, não será dado o que você pede. Se você colocar os seus olhos na eternidade, será dado o que você quer. Se você não olhar para a eternidade, não será dado o que você quer. Quer receber graça de Deus? Quer receber unção de Deus? Não tire os seus olhos da eternidade. Não tire os seus olhos de Jesus. Continue olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Quando Jesus estava subindo aos céus, os discípulos estão olhando para os pés de Jesus, e cada vez que Jesus subia, os pés de Jesus ficavam longe, porque ele estava sendo ocultado pela nuvem. E quando Jesus foi completamente ocultado para a nuvem, dois varões aparecem diante dos discípulos e disse a eles: vocês estão olhando agora para aquele que subiu? Ele vai descer. Agora você tem que olhar para frente, porque Jesus cumpriu a missão dele. Agora é a vez de vocês. Por isso que Elias está dizendo: se você me vir, se fará. O que se fará? Você vai continuar fazendo o que eu fiz. Se você não me vir, não se fará. Você não vai continuar fazendo o que eu fiz. Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que ela parou de fazer o que Jesus fez: cumprir a missão. E por que ela parou de olhar para frente? Por que ela parou de cumprir a missão? Porque ela perdeu os olhos da eternidade. Ela perdeu os olhos de Jesus. Ela não olha mais para Jesus. Ela não olha mais para o céu. Ela ficou olhando para baixo, para o lado, para as coisas desse mundo. Meus irmãos, o Senhor nesta manhã está nos incentivando pela sua palavra a não tirar os olhos da eternidade. Continuar olhando para Ele, para nos fortalecer e olhar para frente e cumprir a nossa missão, porque Jesus já cumpriu a dele. Você entendeu o pedido especial, como é tão profundo? Eliseu está querendo dar continuidade, e Elias está dizendo: se você olhar para cima, vai acontecer. Vamos a último motivo
desse pedido ser tão especial? Exatamente isso. Esse pedido tão especial, porque é um desejo de unção, para dar continuidade a um plano, a um projeto, a uma missão. Eliseu não queria unção dobrada para ser melhor do que Elias, e sim para dar continuidade ao que Elias fez. Aqui está a diferença. O que Eliseu, estava pedindo não é para ser melhor do que Elias. A porção dobrada da unção profética não é para ser melhor. Não era melhor profeta, era continuar fazendo o que Elias começou. Meus irmãos, por isso que Jesus vai dizer: a obra que eu fiz, vocês vão fazer maiores do que eu fiz. É continuidade. Jesus curou, amém? Curou ou não curou, gente? Jesus curou, amém? Nós vamos curar mais, nós curamos mais. Jesus pregou, amém? Nós pregamos mais na história. Jesus libertou pessoas do poder dele, amém? Nós também libertamos o nome dele. Jesus levou pessoas a reconhecer que são pecadores, amém? Amém, gente? Nós também no nome dele. É isso. É continuidade. Não é querer ser melhor do que o outro, não é querer pegar o lugar do outro, é continuidade. E a história diz que aconteceu do mesmo jeito, desse jeito. Vou te fazer uma pergunta: qual é o profeta citado no Novo Testamento, lá em Mateus 17, quando Jesus está no Monte da Transfiguração? Eliseu ou Elias? Aqui comigo, gente. EBD, Escola Bíblica Discipuladora. Quem aparece no Monte da Transfiguração com Jesus? Eliseu ou Elias? Elias. Por que Elias? Porque ele representava os profetas. Agora, quem fez mais milagres? Elias ou Eliseu? Eliseu. De fato, cumpriu uma porção dobrada. Elias fez 7 milagres, Eliseu 14. Sabe como foi o último milagre que Eliseu fez? Ele já estava morto. Jogaram um soldado na sepultura de Eliseu, nos ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu com o soldado? Ele ressuscitou. Porção dobrada de uma unção que começou em Elias e continuou em Eliseu. Elias continuou sendo o representante dos profetas maior, mas Eliseu deu continuidade. Jesus sempre será Jesus, maior do que todos os reis, porque ele é rei dos reis, maior do que os senhores, porque ele é Senhor dos senhores. Mas ele nos deu a oportunidade de continuar fazendo a obra dele mais do que ele fez. Aleluias. Se você não entender que isso é uma oportunidade, irmão, você vai dar voltas, e você não vai sair do lugar. Assim se constrói grandes homens e mulheres no reino de Deus, que olha para a obra de Deus, vendo que ela não pode parar. Eliseu estava entendendo: essa obra não pode parar, ela tem que continuar. Encare a obra de Deus assim, irmão. Ela não pode parar. E por isso que eu me entrego a essa obra, porque ela não pode parar. E o dia que Deus não quiser que eu fique aqui mais, outro vai continuar. E quiçá que esse outro faça mais do que eu fiz. Aleluia. Reparou que há uma linha de semelhança nesse texto com a igreja?
Transição. Cristo, igreja. Unção, Cristo, igreja. Realização da obra, Cristo, igreja. Semelhança de um propósito. O propósito da obra de Deus continuar. E aqui termino para a gente orar. Fazer a obra de Deus, irmão, é aproveitar uma oportunidade ímpar, sem medida. Quando você fizer a obra de Deus, entendendo que ela é uma oportunidade para a sua vida, você vai entender, desculpa a redundância, você vai entender o que significa de verdade servir a Deus. Eliseu entendeu que aquela era a oportunidade da sua vida. Para eu terminar, repare que Eliseu, ele só pega a capa de Elias quando ela cai. Quando ela cai, ele pega a capa e não coloca ela nos ombros. Pode ler. Ele não a coloca nos ombros, porque ele podia assim, não, Elias subiu, agora é minha vez. Tudo que foi pedido aconteceu, eu posso agora colocar nos ombros e começar o meu ministério. Ele não fez isso. Antes de colocar a capa nos ombros, sabe o que ele fez? Desceu até o Jordão e pegou a capa. E não colocou nos ombros. Tocou no Rio Jordão, para o Rio Jordão abrir e ele atravessar para o outro lado, onde estavam os outros discípulos. Quer oportunidade? Quer que as oportunidades apareçam na sua vida? Desça, Jordão. Desça. Depois que você descer e Deus abrir o caminho para você, aí você vai colocar a capa nos ombros. Ou seja, você vai ser revestido da autoridade e Deus vai usar você com pessoas. Fique em pé, vamos orar. E eu quero orar nessa manhã com você, para que Deus toque nos corações dos crentes, para que eles entendam que obra de Deus é oportunidade. Não é uma tarefa qualquer, não é algo qualquer, é uma oportunidade de Deus o Pai. Fazer a obra é oportunidade. É oportunidade, é um privilégio, não é uma obrigação. Você não vai servir por obrigação, porque o pastor está pedindo, alguém está pedindo. Você vai fazer porque Deus está te dando uma oportunidade, irmão. Oportunidade. Nossa oração nesta manhã especial do Brasil é para que Deus levante nessa nação pessoas como Eliseu, que entendem que fazer a obra de Deus é oportunidade. Dura coisa você pediu, mas o que você pediu vai acontecer. Eu vou pedir para você dar a mão quem está ao seu lado e vamos orar ao Senhor. Senhor, humildemente, de mãos dadas na tua casa, nós te bendizemos. A tua palavra diz que houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor lá estaria. Aqui nós somos mais do que 2, ainda que fôssemos 2 ou 3. Nós oramos crendo na tua presença nesse lugar.
Oramos por uma igreja, a começar aqui por nós, uma igreja de pessoas como Eliseu, de pessoas que construam suas oportunidades, servindo, honrando, sendo leais, fiéis, de pessoas como Eliseu, que sabe que tem um Pai no céu, que dá muito além do que pedimos ou pensamos. Pessoas como Eliseu, que sabe que fazer a obra é privilégio. Pessoas como Eliseu, que tem a capacidade de entender que a obra precisa continuar sendo feita. Eu oro juntamente com os meus irmãos de mãos dadas nessa manhã, para que o Senhor levante nossa igreja nesse tempo de servos e servas. E oro para que uma unção especial do Teu Espírito venha, seja soprada sobre nós, Deus. Uma unção dobrada do Teu Espírito, sim, do Teu Espírito, Deus, venha sobre nós nesse tempo, uma unção que nos leve a Te servir com excelência, que nos leve a Te servir com graça, que nos leve a Te servir, ó Deus, com autoridade, que nos leve a Te servir, ó Deus, com o coração inteiro na Tua obra, Senhor. E eu quero Te pedir, Deus, para que de verdade milagres aconteçam, Deus, milagres em abundância aconteça através de nós, apesar de nós, mas pelo nome de Jesus Cristo. Olha aqui para nossa unidade, Senhor. Olhe, Deus, para nossa unidade, para as nossas mãos dadas, Senhor, nesta manhã. Toque no coração dos nossos filhos, Deus, para que os nossos filhos queiram a herança da Tua unção. Ore, Deus, oro com meus irmãos para que os nossos filhos, Deus, tenham, ó Deus, fome pela Tua palavra e anseio, Deus, de serem usados por Ti, Deus. Oro, Deus, para que os nossos filhos sejam ungidos, que eles sejam pessoas de sucesso, que tenham os melhores empregos, porque nós queremos que a missão aconteça em todos os lugares, que a missão aconteça em todos os lugares, em todas as repartições públicas, em todas as fábricas, indústrias e comércio, escola e faculdade, que haja, Deus, homens, mulheres, os nossos filhos cheios da unção do Teu Espírito, ó Deus, com intimidade contigo, para que a missão seja cumprida, meu Deus. Assim nós oramos nesta manhã e pedimos como Eliseu, nos dê porção dobradas nessa manhã, Senhor. Nos dê porção dobrada nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai na paz de Jesus. Pastor Vladimir, Deus te abençoe.